que é para falar sobre a solidão no trading. Nós sabemos que tem pessoas que sofrem muito com essa profissão tão solitária e veem essa solidão como um peso muito grande. Será que para todas as pessoas é desse jeito? Já comenta aqui para mim se para você a solidão pesa muito realmente aí na sua rotina ou se para você não faz muita diferença. Então vamos entender agora, de acordo com cada tipo de personalidade, como essas personalidades visualizam a solidão na vida e na profissão. No Eneagrama são 9 tipos de personalidades, cada tipo de personalidade possui um foco, possui um interesse principal, possui uma ferida emocional. E aí, dentro desses 9 tipos de personalidades, nós podemos dividi-las em 3, que são 3 tipos emocionais, 3 tipos ativos e 3 tipos mentais. E aí já dá para ter uma ideia de que as pessoas que estão encaixadas dentro do tipo emocional, pode ser que sejam as pessoas que mais sofram com a solidão, né? Com a solidão na profissão e na vida. Então vamos ver aqui agora, começando pelo que nós chamamos aqui, vamos dar números, que é como a metodologia do Eneagrama dá o nome para cada personalidade, mas não para que isso seja um estereótipo, só para que nós possamos nomeá-los para ficar mais fácil de entender, né? Então, nós vamos falar agora primeiramente do tipo 1. Como o tipo 1 vê a solidão na vida dele e no trading. Tipo 1, também chamado de o perfeccionista, ele pode ser que ele, dentro lá do trading, dentro da profissão do trading, pode ser que ele busque, em um primeiro momento, estar junto com outras pessoas, só que em um dado momento ele conclui, porque ele tem uma rigidez muito alta com relação ao que é certo, com relação ao que é errado, com relação ao que precisa ser feito. Então, eu costumo dizer que o tipo 1, ele ou é 8 ou é 80, não existe meio termo. E como ele é o perfeccionista, ele vai buscar a perfeição no que ele faz e ele espera a perfeição do que as outras pessoas fazem também. Então, para ele estar sozinho, ele tem tudo sob controle quando ele está sozinho. Porque quando ele está sozinho, ele sabe exatamente o que ele está fazendo, ele tem controle daquilo e ele exige que seja feito, bem feito. Então, ele pode tentar se isolar. Por quê? Às vezes, ele buscando uma sala ao vivo, alguma coisa assim, pode ser que ele fique com aquela ideia de que as pessoas não fazem as coisas tão bem quanto ele faria, tá? Porque, igual eu falei, ele está sempre olhando para o perfeccionismo. Então, em algum momento, pode ser que ele entenda que operar sozinho para ele será melhor. Então, pode ser que você não encontre muitas pessoas que são do tipo 1, os perfeccionistas, em sala ao vivo, em um segundo momento, por conta disso. Que aí ele prefere ir lá sozinho, fazer o que tem que ser feito, bem feito. A régua dele de exigência é muito alta com as coisas que ele faz e com as coisas que os outros fazem. Então, pode ser que ele precise ficar mais sozinho para ele executar aquilo que ele vai sentir que está no controle dele. Só que vai pesar um pouco a solidão. Por quê? Porque ele se sente sozinho ali. É como se ele pensa assim, ó, o mundo ninguém faz tão bem quanto eu. E aí vem aquela sensação, e eu estou sozinho nisso. Como que eu gostaria que as pessoas fizessem? Só que mesmo assim, como eu gostaria que as pessoas fizessem, como ele gosta de estar no controle, ele é extremamente controlador. Mesmo que se as outras pessoas fizessem, ele teria uma dificuldade maior de delegar ou de deixar. Então, para ele, estar na solidão aqui do trading, pode ser que ele goste em determinado momento, tá? Então, pode ser que ele participe de sala ao vivo? Pode ser que sim. Depois eu vou contar para vocês, depois que eu falar de cada tipo de personalidade, eu vou contar para vocês qual é a minha experiência com pessoas que eu acompanho. E aí eu vou falar para vocês como seria aqui um tipo 1 em um segundo momento. Então, em um primeiro momento, ele pode ficar, mas ele vai buscar a perfeição. O tipo 2, a gente já chama ele até de o ajudante. Ele é uma pessoa que ele sente solidão porque ele não está se sentindo útil estando sozinho. Por quê? Porque ele sempre está buscando doar, ajudar, cuidar de alguém. É aquela pessoa extremamente empática, ela sempre está com o olho ali no que a outra pessoa está precisando para que ela possa fazer e ajudar e se doar da melhor forma possível. Sozinho não tem para quem doar, não tem a quem ajudar, não tem o que fazer por ninguém, é ele por ele mesmo.
E ele ainda tem uma certa dificuldade em aceitar, às vezes, que ele precisa de ajuda ou que ele não está bem. E ficar ali sozinho, para ele, vai trazer aquele sentimento de falta de reconhecimento, porque não vai ter ninguém ali para reconhecer o que ele está fazendo. O silêncio ali da tela vai parecer frio, vai parecer distante, né? E ele vai sentir um sentimento assim de que ele não está sendo necessário, um sentimento de incapacidade, ele estando ali sozinho. Então, para ele, vai pesar muito. Então, vai ser mais fácil você encontrar pessoas do tipo 2 operando em sala para estar ali convivendo com outras pessoas do que operando sozinho. Sozinho ali, para ele, sim, vai ser um peso muito grande. E aí, depois, quando a gente pensa no 3, que é uma pessoa que a gente chama até, inclusive, de o realizador, é aquela pessoa que ela sempre está em busca de uma performance cada vez mais alta, é uma busca de uma realização pessoal cada vez mais alta, ele impõe metas e ele cumpre metas, ele faz o que tem que ser feito para ele atingir e conseguir realizar o que ele quer. Né? Por isso que a gente chama que ele é o realizador, ou o bem-sucedido, algumas pessoas dizem, né? O que acontece com esse tipo 3 aqui? Ele enfrenta uma solidão muito grande, por quê? Porque ele precisa de uma plateia. Ele precisa sempre que alguém veja as suas conquistas e que dê um feedback positivo por isso. Tá? Então, não existe internamente para ele realização se o que ele estiver fazendo não estiver sendo visto. Então, estar sozinho para essa pessoa é um peso muito grande. Então, ele pode ser que ele busque por salas para ele estar ali e quando ele estiver, ele estará sempre se sobressaindo para que os outros vejam o que ele está fazendo, para que ele sinta internamente essa realização pessoal. Então, o trading para ele é solitário porque os aplausos não vêm e o resultado só aparece no extrato. Então, ele pode sentir que falta alguém para validar o seu esforço, que é o que acaba gerando frustração. E aí, quando a gente vai para o tipo 4, ele é o idealista. O que é o idealista? Ele é uma pessoa que ele precisa sentir que alguém precisa entender a dor dele. E aí, como ele está sozinho, ele vai entender como que ninguém entende a dor que ele está passando por lidar com perdas, como se fosse uma experiência única e profunda. O tipo 4 do Eneagrama, ele é o romântico, então ele vai romantizar tudo, tá? Intensamente. E aí, no trading, essa solidão, ela pode se transformar numa melancolia ou uma sensação de isolamento emocional. Então, para ele, é muito pesado. Só que o que acontece? O tipo 4 é uma pessoa extremamente ligada na falta. Ele só vai olhar para o que está faltando. Então, se ele estiver sozinho, estará faltando. Se ele estiver em grupo, também ele vai encontrar alguma coisa que falta. Então, é importante uma pessoa entender onde está o foco dela quando ela aprende sobre o seu tipo de personalidade para que ela lide com isso. Não é mudar isso, mas performar apesar disso. Encontrar uma forma de performar apesar disso. Porque a gente não exclui nada. A gente simplesmente acolhe, entende o que está acontecendo, por que está acontecendo e performa apesar disso. Então, a gente sempre vai ter a escolha. Ficar olhando para o que está me impedindo ou, apesar disso, ir para frente. Ir adiante, né? Então, vamos pensar agora no tipo 5, que ele é uma pessoa que ele prefere. Aqui, para essa pessoa aqui, a solidão é paz, é liberdade, é tudo de melhor que tem. Agora, nós entramos aqui nos mentais, e os mentais, eles têm uma tendência maior a lidar melhor com a solidão, ou até mesmo a gostar dela, né? Que é o caso do tipo 5. Tipo 5, porque ele gosta muito de estar sozinho. Ele se sente confortável. Por quê? Porque ele quer um espaço para ele pensar, para ele observar, para ele testar. Ele admira o silêncio, sabe? E só que o que acontece? Ele pode se mergulhar tão fundo dentro dessa solidão que ele pode se fechar demais, tornar-se ainda mais isolado, com a dificuldade de trocar experiência com outros traders. Né, com dificuldade de trocar experiência com outras pessoas, até que não são traders na sua vida, em geral, se tornando aquela pessoa mais isolada, dentro ali dos seus próprios estudos, dentro ali das suas próprias dúvidas, dentro ali daquela busca por conhecimento que aqui, principalmente o tipo 5, ele possui essa busca incessante, interminável, inacabável, assim, por conhecimento. Então, para essa pessoa aqui é paz ficar sozinha, né? E aí depois quando a gente vai pensar no tipo 6, o tipo 6 é uma pessoa que ela está totalmente ligada e focada nos riscos. Por quê? Porque ela tem como vício emocional o medo.
Então, ela vai sempre estar buscando alguma coisa que faz ele sentir seguro, né? E, às vezes, a solidão pode colocar essa pessoa insegura. Então, essa solidão, ela pode se manifestar como uma dúvida constante, que é aquela sensação, assim, quando ela está na frente do gráfico. Será que eu estou vendo certo? Será que é isso mesmo? E aí, o que acontece? O que ela vai fazer? Ela vai buscar conhecimento para validar essa segurança. Então, quanto mais ela pensa na cabeça dela aqui, quanto mais conhecimento eu buscar, mais segura eu estarei. Quanto mais conhecimento eu buscar, mais certeza eu vou ter de uma entrada que eu vou fazer, mais certeza eu vou ter que eu não vou levar um stop, mais certeza que a assertividade vai ser maior. E aí ele mergulha em busca de conhecimento. E aí o que acaba acontecendo? Muitos casos, nesse tipo de personalidade aqui, a pessoa se torna um obeso mental, né? Que é aquela pessoa que tem conhecimento demais e prática de menos. E ainda tem um agravante, vai deixando tudo na mente. Não anota nada, não escreve nada, não planeja muito aqui, mas não coloca no papel para que aquilo seja executado. Então, se torna uma pessoa com muito conhecimento, se ele não se der conta disso, né? Muito conhecimento sem colocar aquilo ali em prática. Sem que esse conhecimento se torne uma coisa útil, né? E aí, quando a gente vai para o tipo 7, que ele é uma pessoa muito entusiasta, ele sofre com a solidão? Sim, mas ele também é um dos mentais. Por que ele sofre com a solidão? Porque ele adora o movimento, ele adora a novidade, ele é muito curioso, ele está vivendo assim. Ele tem um vício emocional que a gente chama aqui de gula, e não é uma gula de comer, é uma gula de aproveitar experiências. Então, ele quer sempre viver algo novo, algo novo, algo novo. É como se precisasse estar assim, constantemente em movimento. Então, o silêncio da tela, para ele, parece entediante, pesado demais. É muito difícil, porque é uma coisa chata, né? Você está aqui na frente da tela, na frente do gráfico, todo santo dia. Se você opera sozinho naquele silêncio ali do escritório, ali naquela hora, olhando para aquele gráfico todo santo dia, exatamente a mesma coisa, amanhã de novo, depois de novo, depois de novo. Aquilo acaba virando uma rotina maçante. Para o tipo 7 é muito frustrante isso, tá? Então, é muito entediado e isso pode se tornar pesado por este motivo, porque ele sempre quer coisas novas, não porque ele quer estar junto de pessoas, mas porque ele quer viver novas experiências a todo momento. Então, pode levá-lo a buscar nesse momento que ele está aqui entediante, buscar distração, abrir várias operações ao mesmo tempo para fugir e acaba fugindo da disciplina, né? Nesse caso, acaba fazendo o que não é para ser feito, acaba entrando em trade onde não existe trading, só para estar vivendo uma nova sensação a cada momento, buscando uma distração. Às vezes ele olha uma rede social, ele liga uma TV, ele busca algo diferente ali a todo momento, e isso faz ele tirar totalmente o foco do que precisa focar realmente. Então, reconhecer isso e trabalhar isso, né? Depois, quando a gente vai para o tipo 8, que ele é o desafiador, ele é uma pessoa que ele está muito em busca de poder, de sentir que ele tem um certo poder diante de situações, diante de pessoas, diante de tudo. Ele sempre quer sair por cima, se sobressair. Então, a solidão para ele, ela pode ser sentida como uma falta de uma pessoa com quem ele vai competir, uma falta de um rival, tá? Alguém que ele possa medir forças. Aí acaba ficando chato, né? Porque se você for pensar, é a mesma coisa que eu falei lá do tipo 7. Você fica parado na frente ali do gráfico, todo dia a mesma coisa, parece que nada acontece. Tem dia que não tem trading, tem dia que às vezes é mais difícil. Então, para esse aqui, também pode ser frustrante. E aí pode tornar uma luta interna contra o mercado, como se o mercado fosse o inimigo. Porque como ele quer sempre sair por cima, aí ele vai querer sair por cima do mercado. E aí eu não preciso nem contar para vocês o que acontece quando a gente tenta sair por cima do mercado, né? Todo mundo já sabe. E aí nós temos o tipo 9, que é o último tipo das personalidades, né, que eu citei. Ele é uma pessoa que a gente chama até de pacificador, que ele quer que tudo fique em paz, ele não quer conflito. E o silêncio do trading pode levá-lo a se desligar, procrastinar ou se perder, ficar tão assim disperso e profundo ali que ele vai deixando as coisas para depois. Porque a solidão aqui nesse tipo pesa, porque ele acentua uma tendência a evitar conflitos. E às vezes você entrar ali no trading, sabe aquele calor que você passa quando você entra no trading? Então, para ele pode vir a evitar isso. Por quê? Porque não quer conflito, nem com o interno e nem com o externo. Nesse caso, seria um conflito interno, né? E acaba que ele adia decisões.
Então, ter uma pessoa para dar ênfase para que ele cumpra o que precisa ser feito, para essa pessoa aqui, é muito importante. Por quê? Porque ele geralmente ele se ajusta ao outro. Se o outro for principalmente uma pessoa que está ali sempre em busca de solução, em busca de fazer, em busca de metas a cumprir, a planos a seguir, ele vai se adequar igual. Ao contrário, se ele estiver com uma pessoa que tende a ir mais para o negativo, ele vai se adequar também. Então, a solidão, nesse caso aqui, dessa personalidade, vai impactar nesse aspecto dele fazer o que precisa ser feito. Ele vai procrastinar muito. Eu sou uma pessoa de um tipo de personalidade mental. Então, como eu falei para vocês um pouco antes aqui, os mentais, eles não têm uma certa necessidade de estar rodeado de pessoas. Então, estar ali sozinho, sem pessoas, para ele é tranquilo. Só que ele busca diretamente por segurança, que é o que eu falei para vocês lá, que é o tipo 6, né? Então, eu sempre vou estar olhando para os riscos. E aí, em algum dado momento, o tipo 6, ele pode ir a buscar por validação externa. E eu estive em salas ao vivo buscando exatamente por essa validação. Hoje, quando eu olho para lá, eu percebo isso. Porque o que eu fazia? Eu estudei muito. Lembra que eu falei que o tipo 6, quando ele se sente inseguro, ele busca por muita informação para que ele se sinta seguro ao ponto de se tornar um obeso mental? Aconteceu isso comigo. Eu estudei tanto. Quem me acompanha diariamente lá no Instagram, quem já viu as minhas leituras gráficas, já deu para perceber, eu imagino que eu sou uma pessoa que estudou muito. E eu estudei vários tipos de técnicas, vários. Eu passei por todos que vocês imaginarem, com indicador, sem indicador, de toda forma que eu achei, eu estudei. Fiz 4 mentorias e estudei muito mais horas sozinha. Então, eu passei pelas salas ao vivo para eu ver alguém. Primeiro, eu queria ver alguém operar, que eu nunca tinha visto. Eu queria ver alguém fazer exatamente o que estava naquela técnica que eu estudei, para eu ter certeza que aquele negócio realmente dava certo. Ou seja, eu queria buscar ali uma validação para que eu me sentisse segura. A partir do momento que eu busquei a validação, que eu me senti segura, não fez mais sentido eu ficar ali na sala ao vivo. Por quê? Porque eu não sou uma pessoa que se adequa muito a ficar em grupos. E outra, eu sou uma pessoa que eu percebo que qualquer coisa eu tenho vieses. Então, se eu tiver uma leitura gráfica, que a probabilidade maior é cair, e eu assistir uma notícia, ou ver alguém falando alguma coisa que que eu entenda, que eu subentenda do que aquela pessoa falou, do que aquela notícia falou, que pode ser que seja positivo e que o ativo suba, mas a minha leitura gráfica era que ele provavelmente iria buscar alguns alvos para baixo, eu vou ficar com aquele viés e aí eu vou colocar a minha leitura em dúvida. E aí é onde que eu vou fazer algo errado lá na hora que eu for fazer as minhas operações, ou até não vou ter coragem de entrar na operação. Então eu percebi dentro da sala ao vivo que isso me atrapalhava muito. Então o que eu fiz? Eu fiquei na sala ao vivo até eu ter essa segurança, né? E aí depois eu saí e fui operar sozinha, e eu opero sozinha até hoje, tá? Mostro todo dia lá no Instagram, aqui, bastidores. Tô aqui sozinha agora nesse momento e é assim que eu opero. Agora são 9 horas e 26 minutos, vou aguardar hoje na hora que der, por volta de 10h30, porque hoje é segunda-feira. Geralmente as segundas-feiras tem uma tendência a ficar um dia mais parado no início, né? Então eu sempre espero um pouco mais. Enquanto isso eu vim aqui gravar o vídeo para vocês. Então a minha experiência com sala ao vivo foi essa. Eu não me adaptei a ficar lá compartilhando ideias com outras pessoas, vendo as pessoas compartilharem ideias e nem tendo uma pessoa lá, um mentor, né? Que fosse fazendo as leituras, porque aí colocava a minha leitura em dúvida, ou eu não conseguia entrar, ou eu fazia alguma coisa errada, e aí eu fui operar sozinha. Me dei muito bem assim, né? E aí, a experiência que eu tenho com traders que eu faço acompanhamento. Eu percebo, já aconteceu, inclusive, eu estar fazendo acompanhamento com o trader, de eu identificar o tipo de personalidade da pessoa, entender qual era o foco, já ter a clareza pela minha experiência com o Enneagrama, de onde estava o foco, do que impactava com aquela pessoa, e a pessoa não ter se dado conta de o que estava atrapalhando era a sala ao vivo. E aí, ao ponto de eu sugerir a pessoa, porque você não fica essa semana fora da sala ao vivo só para você ver, né, explicar e tal.
e a pessoa se sair super bem fora da sala ao vivo, ao ponto de ela abandonar a sala ao vivo. E ela não ter percebido que isso estava atrapalhando. Então, eu percebo uma importância muito grande de você conhecer o seu tipo de personalidade, entender onde está o seu foco, por qual motivo você age da maneira como você age, o que te estressa, para onde você olha quando você se estressa com um determinado tipo de coisa, antes de você tentar se moldar ao outro. Como eu falo, por que eu estou dizendo se moldar ao outro? Porque se você às vezes está numa sala ao vivo, você está tentando fazer como aquele mentor está fazendo. E aí acaba que, se o mentor for uma pessoa que... ele é uma pessoa diferente de você, porque ele não viveu a mesma história que você não viveu a mesma história que ele. Então, nós somos pessoas diferentes. Quando a gente olha para a história que a gente viveu, nós somos únicos, porque só nós vivemos a história que nós vivemos. Então, a partir disso, só nós tomamos as decisões que nós tomamos. Só nós olhamos para onde nós olhamos quando nós tomamos as decisões. Então, é para isso que eu quero chamar aqui a sua atenção quando você estiver aí, às vezes, não tendo resultado, ralando na sala ao vivo. Olhe para isso. Assim, não estou dizendo para você, saia da sala ao vivo, não. Estou dizendo para você, se encontre primeiro você, para depois você entender se você cabe aí onde você está tentando se encaixar. Agora, quantas práticas que eu vou passar para vocês aqui, algumas práticas fundamentais para você lidar com a solidão. Então, primeira coisa, identificar seu tipo de personalidade é muito importante. Se você tiver interesse, eu trabalho com acompanhamento trader, que é um acompanhamento mensal que eu faço. Eu acompanho você durante 30 dias corridos. Caso você depois se interesse, você pode ir renovando mensalmente, quanto mais você sentir interesse de permanecer. Ainda dentro deste acompanhamento, que eu vou estar diariamente dando suporte via mensagem de WhatsApp para você, eu mesma, nós faremos também sessão de terapia online. Tá? Então, dentro do acompanhamento, nós temos 4 sessões de terapia online. E aí, durante o acompanhamento, conforme eu vou te conhecendo, conforme eu vou percebendo como você toma as decisões, a gente vai fazer a identificação do seu tipo de personalidade. Depois eu te passo um relatório escrito quais são as forças, quais são as fraquezas que eu percebi em você e que estão de acordo com esse tipo de personalidade, com um plano de ação neste relatório para que você coloque em prática na sua vida. Então, assim, é bastante interessante isso, é uma coisa que vai te ajudar não só no trading, mas também na vida, porque você toma decisões nos seus relacionamentos em geral, na sua vida, né, que impacta. Então, eu costumo falar que a terapia sistêmica e o enneagrama da personalidade, eu não trabalho com traders, eu trabalho com pessoa, com vida mesmo, com a vida. Não é com o trading, é com a vida. Porque você não é uma pessoa na vida e uma pessoa no trading, você é uma pessoa só nos dois. Então, pense sobre isso. Agora, práticas fundamentais para você lidar com essa solidão. Primeiramente, reconhecer e nomear o que você sente. Admitir para você mesmo que você está sentindo sozinho, isolado, já é um passo. Por quê? Porque lembra que eu falei lá no tipo 2 que ele tem uma certa dificuldade de aceitar que ele precisa de ajuda? Por quê? Porque o vício emocional dele é o orgulho. Então, é um tipo de personalidade que se encaixa exatamente nisso aqui que eu falei, né? Que é admitir para você mesmo que você não está se sentindo bem sozinho. Então, se acolha, admita, para que você possa pedir ajuda se for necessário, né? E tomar uma decisão de fazer algo diferente para mudar o que você está sentindo. Tudo que eu falo sempre tudo vai de acordo com o peso que isso está exercendo na sua vida. Então, estar sozinho, a solidão, está exercendo um peso na sua vida? Está impactando muito? Qual é o peso que está dando isso? Então, olhe para isso. Outra coisa é criar uma rotina clara, estabelecer horários fixos, estabelecer regras para você começar, pausar e finalizar seu trading aí diariamente. Tá? Observar se a tendência de estar sozinho, a tendência de estar nessa solidão não está te fazendo mergulhar cada vez mais profundo aí dentro do trading ao ponto de que parece que sua vida virou trading. Então, olhe para isso também. Outra coisa, organize o seu espaço de trabalho. Tem um espaço de trabalho dedicado, estimulante ali, mesmo que você não tenha um escritório ainda, não tenha na sua casa ali um escritório só seu, às vezes igual aqui,
o meu escritório está aqui, logo aqui já é a sala, eu não tenho ainda um ambiente só meu, mas aqui neste lugar eu deixo a mesa organizada, aqui tem tudo que eu preciso, eu faço isso aqui ficar aconchegante, para que na hora que eu vou fazer as minhas operações, eu me sinta bem aqui. Tá? Então, olha aí para esse lugar onde você está operando, se você está se sentindo bem aí, se existe alguma coisa aí que está te atrapalhando, te incomodando, e arrume isso, organize isso, porque se você mergulha nessa solidão, se você mergulha, por exemplo, numa solidão de que as pessoas não sabem a dor que você está sentindo, você vai se sentir cada vez mais mergulhado se tiver mais algo aí no ambiente que estiver te incomodando. Então, também olhe para isso, tá? Colocar objetos que traz conexão pessoal, se você é uma pessoa muito ligada a outras pessoas. Lembra que eu falei lá no começo do vídeo que as pessoas emocionais, elas são mais ligadas a outras pessoas? Então, coloque objeto pessoal que traz conexão pessoal aí para você. Uma foto da família, uma foto de alguém que você gosta, uma foto de uma viagem, de um passeio, alguma coisa que traz, assim, aquela sensação, assim, que te deixa, assim, com o coração quentinho, sabe? Isso, traz isso, faz isso. É uma forma de você também se acolher, de você se sentir importante com você mesma e vai fazer você trazer uma conexão boa. Planta, se você gosta, coloca uma planta aí no ambiente que você está. Permita-se mudar esse ambiente de vez em quando, ir trabalhar em outro lugar, num coworking, num café, em algum lugar, desde que seja uma rotina assim que permita, né? Então, olhe aí para essas coisas e faça coisas diferentes, sempre falo. Fazer coisas diferentes trarão resultados diferentes, né? Troca ativa com outras pessoas, com outros profissionais, por exemplo, participar de comunidades online presencial, de quem faz atividade parecida com a que você faz aqui, por exemplo, outros traders, grupos de estudo, alguma coisa assim. Mesmo que você não vá operar junto com essas pessoas, mas em algum momento você trocar experiências com essas pessoas, né? Algum grupo de suporte, algum canal, alguma coisa com que você tenha pessoas para falar sobre isso, porque o trading, você não acha pessoas, você não vai numa festa ali agora e encontra ali várias pessoas, um grupo de pessoas, vou ali que tem um grupo ali falando de trader. Não tem. Então, busque aonde você pode encontrar esse tipo de convivência. Se isso foi importante para você, né? Faça um check-in regular do seu bem-estar emocional, que é o que eu falei. Se observar, se acolher, se dar importância. Gostar de você mesmo. Sempre quando eu falo que eu vou ensinar os traders que eu faço acompanhamento a praticar o estado de presença, eu sempre falo, se encontre dentro aí dessa atividade, primeiro de tudo. Então, primeiro você. Se você não está bem, você não vai executar nada bem. Reserva um tempo aí para revisar essa saúde mental aí, como você está, se você está cansado, se você está estressado, se você está ansioso, se você tem uma sensação de desconexão, se essa solidão faz você se sentir pior, então dê exatamente o peso que isso traz para você, tá? Equilibra o isolamento com momentos de interação social significativa com outros assuntos também. O que eu tenho a dizer a você você não é o trading. Porque às vezes você se mergulha tanto nessa solidão, mergulha tanto nisso, ao ponto de que parece que você virou o trader e o trading. Então, separe isso. Eu ainda postei na sexta-feira lá no meu Instagram que existe vida fora do gráfico. Lembre disso. Marque conversas que não esteja relacionada ao trading, com outras pessoas, com amigos, com familiares. Olhe para fora, olhe lá para a vida. Porque tem estudos que mostram que a interação de qualidade também importa mais do que frequência. Que às vezes você está interagindo todo dia com a pessoa, mas não é com qualidade, né? Então, não adianta você estar todo dia ali junto com a pessoa se você não tem uma interação de qualidade. Às vezes uma interação uma vez no mês de qualidade seria melhor do que estar ali todo dia junto. Então, presta atenção também nisso, né? Faça cursos, faça workshop sobre outras coisas, já que você está no mundo do trading, algo sobre pessoas, autoconhecimento, autocuidado, para você estar bem. E vai te desviar também um pouco
do assunto apenas trading. Vai abrir sua mente, expandir para outras possibilidades, tá? Que quando você se fecha só num assunto, a sua mente parece que se fecha ali dentro de uma caixa quadrada. É como se fechou, não tem mais possibilidade nenhuma ali. Não expande. Só, né? Então, presta bem atenção nisso. Conexões novas são importantes. Desenvolva hobbies ou atividades fora do mercado. Algo que te ocupe mentalmente, que te relaxe, que te ajude a desligar. Esporte, arte, leitura, natureza, sei lá, do que você gosta. Pega lá o que você gosta, não o que você se esforça para caber. Ah, eu sigo um trader porque ele faz tal coisa, eu vou fazer também, mas eu não gosto disso. Não, mas eu vou fazer porque ele faz. Não, gente. Olhe para você. O que você gosta? Aí você vai fazer exatamente o que você gosta, para você se sentir bem. Então, presta bem atenção, porque lembra daquela personalidade lá que eu falei, que ele precisa das pessoas estarem dando um feedback positivo para ele? Então, às vezes ele vai fazer o que ele não quer só para ele receber uma validação. Por quê? Porque ele não está de olho no que ele está fazendo, ele está de olho na validação que ele está recebendo. Então, presta bem atenção nisso também, tá? Permita que o hobby seja um espaço seguro para não discursar sobre trading neste lugar, para que você tire este foco, tá? Estratégia de autocompaixão, lembra que eu falei que se acolha, goste de você. Prática de presença, prática de meditação, de respiração consciente, de reflexão. Seja voluntário ao ajudar outras pessoas de alguma forma. Se isso te faz bem, lembra que eu falei do hobby? Se isso te faz bem, então busca algo que te faz bem. Às vezes te faz bem ser voluntário, de ajudar pessoas de alguma forma, né? Faça atos de contribuição social que ajudam a reforçar o seu sentimento de pertencimento e propósito, mesmo que seja dentro do trading. Vai criar conteúdo aí para ajudar outras pessoas. Presta bem atenção no que eu disse. Para ajudar outras pessoas, tá? Porque de desajudante o mundo já está cheio. Então, mesmo que remotamente, há formas de você ajudar e realizar essas trocas de conhecimento como uma opção de uma atividade extra que não vai te manter único e exclusivamente ali focado e mergulhado ali naquela solidão que o trading traz para você. Então, às vezes, o trading está trazendo um nível de solidão, mas você está afundando ali tão profundamente que você está fazendo esse nível expandir. Então, olhe para isso. E se você achar que você não consegue, peça ajuda. Existem psicólogos, terapeutas, coachings, tudo aí que podem te ajudar de alguma forma a lidar com essa solidão aí, tá? E com questões emocionais mais profundas, se tiver o caso aí de estar ligado, né? E agora, se você reconheceu em algum desses pontos que eu falei que você precisa enfrentar a solidão, que você não consegue sozinho, se tudo que eu falei aqui fez sentido para você, vai lá, me segue no Instagram, vai no link da bio lá do Instagram, ou aqui mesmo do YouTube, aqui no link da bio, tem um link que você vai falar diretamente comigo, para você contratar o acompanhamento trader, que aí você não vai mais estar sozinho, eu vou estar todo dia com você, prestando aquele suporte rapidamente, via mensagem de WhatsApp, e fazendo as terapias semanais nas sessões para trabalhar essas questões para onde você olha, essas questões de personalidade. E se tudo que eu falei aqui fez sentido para você, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com outros traders nos grupos, tá? Compartilhe para mim nos grupos que você faz parte de traders, porque eu tenho certeza que nesses grupos as pessoas podem ser que estejam aí em busca de suprir ou sanar essa solidão que elas sentem nessa profissão, tá? Então, tenho certeza que vai ajudar muita gente. Eu vou ter feito a minha parte e você também terá feito a sua de ajudar, tá? E eu fico aqui. Até o próximo vídeo.